Relevo do Cerrado. O relevo do domínio do Cerrado é bastante plano ou suavemente ondulado. Estende-se por imensos planaltos ou chapadões. Cerca de 50% de sua área situa-se em altitudes que ficam entre 300 e 600 metros acima do nível do mar. Apenas 5,5% vão além de 900 metros. As maiores elevações são o Pico do Itacolome, com 1.797 metros, na Serra do Espinhaço, o Pico do Sol, com 2.070 metros, na Serra do Caraça, e a Chapada de Veadeiros, que pode atingir 1.676 metros. Clima do Cerrado. O clima predominante no domínio do Cerrado é o tropical sazonal de inverno seco. A temperatura média anual fica em torno de 22 a 23 graus. As máximas absolutas mensais não variam muito ao longo dos meses do ano, podendo chegar a mais de 40 graus. Já as mínimas absolutas mensais variam bastante, atingindo valores próximos ou até abaixo de zero nos meses de maio, junho e julho. A ocorrência de geadas no domínio do Cerrado não é um fato incomum, ao menos em sua porção austral. Hidrografia do Cerrado. O Cerrado pode ser considerado como o berço das águas do Brasil. Ele contribui com 8 das 12 regiões hidrográficas do país, com destaque para 3. As bacias dos rios Araguaia, Tocantins, do Rio São Francisco e do Rio Paraná. Isso porque é em seu território que encontramos as fontes de uma boa quantidade da água que banha essas bacias hidrográficas. Fauna e flora do Cerrado. A flora do Cerrado brasileiro é constituída por árvores baixas, em meio a arbustos e uma vegetação baixa de gramíneas. Desta forma, a flora do Cerrado brasileiro pode ser dividida em estrato superior, com suas árvores e arbustos de raízes profundas, e o estrato inferior, feito basicamente de gramíneas. Na época da seca, as gramíneas secas favorecem incêndios. A vegetação do Cerrado brasileiro possui troncos tortuosos de baixo porte, ramos retorcidos, cascas espessas e folhas grossas. A rica flora do Cerrado brasileiro contém mais de 10.000 espécies de plantas, sendo 4.400 exclusivas do Cerrado. Fauna do Cerrado brasileiro. A fauna do Cerrado brasileiro é bem diversificada. Há 837 espécies de aves e 161 de mamíferos. Entre elas, em torno de 90 espécies de cupins e 1.000 de borboletas. Dentre os mamíferos do Cerrado brasileiro estão tamanduá, lobo-guará, onça-pintada e a anta. Preservação ambiental do Cerrado. O bioma do Cerrado pede socorro para escapar da destruição. Manter o Cerrado em pé é um desafio que exige dedicação e persistência. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa a área de mais de 2 milhões de hectares. Sua área incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, entre outros. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, inúmeras espécies de plantas e animais do Cerrado correm o risco de extinção. Contamos com iniciativas louváveis para a preservação e recuperação do bioma. Uma dessas iniciativas, que trabalha há 10 anos do Cerrado, é a OSCIP, Rede de Sementes de Cerrado. O projeto Semeando o Bioma Cerrado escolhe espécies que tenham suas principais características bem preservadas em ambiente nativo. Essas matrizes são marcadas em suas sementes coletadas, como explica Regina Célia Fernandes. A ocupação humana do Cerrado. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais alterações sofreu com a ocupação humana. Um dos impactos ambientais mais graves na região foi causado por garimpos, que contaminaram os rios com mercúrio e provocaram o assoreamento dos cursos de água.
A erosão, causada pela atividade mineradora, tem sido tão intensa que, em alguns casos, chegou até mesmo a impossibilitar a própria extração do ouro rio abaixo. Nos últimos anos, contudo, a expansão da agricultura e da pecuária representa o maior fator de risco para o cerrado. As duas principais ameaças à biodiversidade do cerrado estão relacionadas a duas atividades econômicas: a monocultura intensiva de grãos e a pecuária extensiva de baixa tecnologia.